Bom, então a gente já pode começar, né? Gostaria de dar um bom dia a todas e todos aqui presentes. Agradecer ao professor Paulo Santos, né, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, à Diretoria de Pós-Graduação Estrito Sensu, por ter aceitado o convite. Eu acho que nessa época de quadrienal a agenda deve estar bastante cheia, né? As pró-reitorias aí pedindo ajuda aí, esclarecimentos. Então, eu agradeço, viu, professor Paulo, que é daqui da UFPE, né? Ele é do Departamento de Zoologia, daqui da Universidade Federal de Pernambuco, é coordenador da área de biodiversidade e é membro do CTC da CAPES, né? E né, contribuiu aí bastante no GT Qualis. Já vem realizando algumas palestras, né, em várias universidades e a gente tem o prazer de recebê-lo aqui para discutir conosco, né? Destacar a presença da professora Tereza Araújo, que foi a que fez toda a articulação para o convite do professor Paulo, a presença do professor Juliano Ioda, nosso coordenador de Lato Sensu, né? A presença do nosso diretor de pesquisa, o professor Joaquim, e passar a palavra para a professora Tereza, que vai conduzir toda a reunião. Gostaria de, antes de passar a palavra, Tereza, agradecer a presença dos colegas das diversas universidades, né? A gente está vendo aqui no chat os colegas da UFMG, alguns colegas da Unicap, da Univasf. Um grande abraço e muito obrigada pela presença. A Unifap está colocando aí o Alexandre. E aí, Tereza, passo a palavra para você conduzir a reunião. E, novamente, professor Paulo, muito obrigada pela presença, viu? Tá. Obrigada, Carol, né? Bom dia a todos, né? Então, é com muito prazer, né, que a gente recebe aqui o professor Paulo, né? Nosso colega de universidade, colega também no meu programa, né, no programa que eu participo, né? E vai falar aqui para a gente sobre o Qualis. Ele vai fazer a apresentação, depois a gente vai abrir para perguntas, né? Então, quem quiser se inscrever para fazer perguntas, pode ir colocando no chat, que o professor Juliano vai me ajudar nessa dinâmica, né? E aí o professor Paulo Santos, depois ele vai dizer qual a sistemática, se ele gostaria de responder por blocos, ou qual a disponibilidade dele, e a gente vai depois gerenciando, né, o andamento da nossa reunião, e eu acho que está todo mundo aqui ansioso para ouvi-lo, professor Paulo. A palavra está com você. Muito obrigada. Ok, eu que agradeço, né, iniciar agradecendo o convite que foi feito pela professora Tereza, pela Pró-Reitoria, pela universidade. Seria, enfim, impossível rejeitar um pedido da própria instituição, e é realmente um prazer e uma possibilidade, mais uma possibilidade de divulgar as mudanças que foram feitas no Qualis, que obviamente tem uma relação importante com o conjunto de modificações que a CAPES vem efetuando no sistema de avaliação, né? O Qualis é parte integrante do sistema de avaliação, já faz bastante tempo, e a minha apresentação ela vai um pouco nessa direção de verificar a importância, as implicações dessas modificações dentro da nova perspectiva de ficha, que foi bastante simplificada. Vou tentar, como essa apresentação já foi feita e está disponibilizada também no YouTube, de uma forma um pouco mais longa, eu acho que a Federal do Paraná fez essa disponibilização, editou e deixou disponível no YouTube. Não sei se a Unesp também fez, talvez tenha feito, mas eu reduzi um pouco a apresentação para a gente ter um pouco mais de espaço para discussão, né? Porque senão a apresentação pelos detalhes, enfim, acaba ficando em alguns casos um pouco longa. E eu também, o meu último slide, ele traz o meu e-mail, ou seja, perguntas que eventualmente não tenham tempo de ser respondidas, podem ser dirigidas ao e-mail, eu venho tentando responder ou interagir com as pessoas que enviam comentários, sugestões também, né? Bom, dito isso, acho que a gente pode passar para a apresentação e iniciar a mesma, né? Beleza? Ok, então vou buscar agora.
Certo. Você vai projetar, né, a sua... Isso. Certo. Eu aviso aqui quando... Tá ok, Paulo. Tá perfeito. Bom, já foi feita a minha introdução, digamos assim. Eu sou coordenador da área de biodiversidade e membro do CTC há tempo demais, e coordenei o GT inicial do Qualis Periódicos, que, em função de modificações após quase um ano de trabalho, acabou sendo denominado o GT Referência 1, porque foi criado um segundo grupo de trabalho, né? A minha apresentação ela se desloca para a ideia de uma descrição, então, do Qualis Periódicos e a importância desse Qualis na avaliação da produção intelectual, que foi bastante modificada com as alterações que foram feitas na ficha. Um primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês na verdade, é uma síntese, enfim, alguns elementos de uma publicação da professora Rita Barrato, que em 2016 escreveu um artigo para a Revista Brasileira de Pós-Graduação. Ela era diretora de avaliação na CAPES, sobre o que você deveria saber sobre o Qualis, né? Nesse artigo, que continua bastante atual, mesmo após as modificações, é indicado um pouco o que o Qualis é e aquilo que ele não deveria ser, né? É importante fazer ou colocar logo essas observações de início, porque parte da dificuldade de compreender ou de entender as mudanças numa perspectiva positiva, vamos chamar assim, diz respeito aos usos, muitas vezes aos usos indevidos do Qualis, né? Bom, o Qualis portanto, uma das ferramentas utilizadas para a avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil. Ele não é ou não deve ser considerado como uma fonte de classificação da qualidade dos periódicos científicos para outros fins que não a avaliação dos programas de pós-graduação. Então, usos indevidos, particularmente usos de avaliação individual, não devem ser feitos utilizando o Qualis. Um dos motivos principais, ou porquê disso, é que a classificação dos periódicos é sempre feita a posteriori. Em função do uso desses periódicos, é que eles são, de alguma forma, classificados. Óbvio que as regras de classificação elas podem ser aplicadas para qualquer periódico, mesmo aquele que não tenha sido utilizado, mas ela é basicamente uma classificação feita após o lançamento da informação dos programas de pós-graduação, das revistas, dos periódicos que eles utilizaram num determinado intervalo de tempo. Então, por isso, porque ela é feita a posteriori, não é aconselhável que a lista em si sirva de referência para ações futuras, como escolha de periódicos para submissão de artigos. Finalmente, como eu comecei a dizer anteriormente, ela não é uma ferramenta que possa ser utilizada em avaliações do desempenho científico individual. Ela foi pensada enquanto ferramenta para avaliar grandes volumes de produção. Então, a gente imagina que um programa de pós-graduação ele pode ter, ao longo de um quadriênio, publicações na ordem de centenas, né, de artigos. Então, para esse tipo de volume, é razoável utilizar uma ferramenta mais ou menos automatizada que traduza a importância dos trabalhos, enfim, dos artigos científicos, através de alguma medida de relevância ou de qualidade dos periódicos científicos, né? Mas, para avaliação de desempenho científico individual, normalmente a gente trata aí de poucas dezenas, às vezes menos do que isso, de produtos, de artigos científicos. É óbvio que deve ter um olhar diferenciado que não se utilize do Qualis, né? Essas advertências foram feitas em 2016 pela professora Rita, mas elas ganham, na verdade, em importância com o novo Qualis em construção, porque ele agora não está mais atrelado a uma única área do conhecimento. A ideia básica desse novo Qualis é que cada periódico vai passar a ter
uma única classificação independente da área de avaliação. Um ponto importante é que nas mudanças que foram feitas na ficha de avaliação, e a ficha padrão para todas as áreas, em termos dos itens, quesitos e itens que precisam ser avaliados, essa ficha ela foi fortemente simplificada, né? Tanto na quantidade de quesitos quanto na quantidade de itens. Ao mesmo tempo que foi sendo feita essa simplificação, por motivos óbvios, o sistema de pós-graduação cresceu muito. Nós temos hoje uma quantidade impressionante de programas de pós-graduação em todas as áreas. Então, havia uma necessidade de simplificar o processo de avaliação. Também foi introduzido na ficha um olhar mais qualitativo. Isso foi uma demanda, enfim, quase uma pressão da comunidade acadêmica, da nossa sociedade, e essa pressão levou a pensar a análise da produção intelectual em 3 níveis distintos, né? Não só um nível de análise quantitativa qualificada, ou seja, um nível onde toda a produção, e esse nível eu vou chamar aqui de nível 1, não apenas esse nível 1, cujo foco está na avaliação da produção total, e para o qual, por ser produção total, há necessidade de alguma ferramenta como o Qualis que organize, que automatize a classificação dos diferentes produtos, mas se pensou também que havia necessidade de ter um olhar mais focado, por exemplo, nos melhores produtos dos docentes permanentes, né? Nesse sentido, foi instituído, e todas as áreas estão utilizando, ainda que de formas diferentes, esse nível 2, que é uma avaliação da produção docente, com foco na melhor produção dos docentes permanentes. Será avaliado um produto, né, um artigo científico ou outro, de cada docente permanente, por ano de atuação, né, dele no programa de pós-graduação. Percebam que, tanto na produção total, quanto na produção docente qualificada, quanto na produção qualificada do programa, que seria o nível 3, o Qualis periódicos é apenas um dos itens que podem compor essa avaliação, ou que compõem essa avaliação. Nós temos um Qualis periódicos, muitas áreas estruturam e classificam livros e capítulos de livros num Qualis livros. Nós temos também a qualificação, uma parte automatizada e uma parte em cima de qualidade feita sobre os produtos técnicos tecnológicos e, finalmente, a parte de produtos artísticos. Então, o foco, em algumas vezes exagerado, na importância do Qualis periódicos, ele tem que ser ponderado, primeiro, pelo fato de que há, a depender da área, uma variedade grande de produtos que serão analisados. Depois, esses 3 níveis, que ia depender da área de avaliação, na forma como eles entraram nas fichas de cada área de avaliação, podem, no caso o Qualis, estar restrito ao seu uso a esse nível 1, ou seja, em muitas áreas o nível 2 já não faz uso do Qualis, tá? Essa produção de maior qualidade dos docentes permanentes restrita a um produto por ano de atuação, e menos ainda naquilo que se refere à produção qualificada do programa, que são os 5 a 10 melhores produtos do programa para o quadriênio como um todo. Esse número varia de área para área. Esses produtos precisam ser justificados, e nesse ponto, esse nível 3 da avaliação da produção intelectual, ele tem um viés muito claro de produtos que tenham tido ou que possam ter, através de suas justificativas, precisa ficar muito claro, um impacto na sociedade. Esse impacto pode ser econômico, pode ser ambiental, pode ser para questões de políticas públicas, enfim, não importa. Mas, conforme nós vamos saindo desse olhar de produção total, onde o Qualis mantém uma importância muito grande para níveis de avaliação de maior qualidade, a gente deixa de ter um foco digamos assim, no veículo, a revista ou livro, o que seja, e passa a ter um foco no produto em si, ou seja, o que é o conteúdo daquele artigo, daquele capítulo ou daquele produto técnico-tecnológico, né? Então, percebam que nós, agora, o Qualis, ele fica bastante restrito em termos da sua importância
para aquilo que seria essa avaliação de grandes volumes de produtos, né? Então, acho que isso é algo que tem que ficar bastante claro nos outros níveis. No nível 2 é intermediário, algumas áreas ainda fazem uso do Qualis, mas muitas já não fazem. No nível 3 seria quase um absurdo pensar no uso do Qualis para avaliar impacto na sociedade. O Qualis ele foi sendo trabalhado, na verdade não é de agora, né? Um GT bastante importante, um grupo de trabalho bastante importante, apresentou seus resultados em 2016, e esses resultados já foram incorporados em várias áreas para avaliação quadrienal de 2017, e os resultados desse GT foram colocados na forma de sugestões, recomendações bastante importantes. Eu destaquei algumas dessas recomendações que, de novo, queria destacar. Algumas já fazem parte de várias áreas de avaliação, outras ainda não faziam. Um primeiro ponto é que os indicadores bibliométricos, né, o uso de indicadores bibliométricos, eles poderiam estimular os programas a publicar em revistas indexadas, ou seja, o uso de indicadores tem um viés indutor, né, e também é indutor da indexação dessas revistas nacionais nessas bases que constroem os indicadores bibliométricos. O uso ou a indexação em bases internacionais, ela poderia também contribuir para a internacionalização dos programas que publicam nesses periódicos que estão em bases internacionais. Então, essa foi uma recomendação importante do GT Qualis, ou seja, que se use mais os indicadores bibliométricos, particularmente de bases internacionais. Um segundo ponto é que, se isso não é feito de forma extensa, minimamente o GT recomendou que o uso dessas métricas bibliométricas de bases internacionais fosse utilizado para a distinção dos estratos mais elevados do Qualis, ou seja, para os A1 ou A1 e A2 no sistema anterior, né? Caso o objetivo fosse utilizar também esses estratos para indicar, de alguma forma, a internacionalização. Um ponto bastante importante, que eu destaquei inclusive como negrito, é evitar a valorização excessiva dos periódicos considerados da área, ou seja, aquele processo de induzir, essa revista é importante para a área, então nós vamos colocá-la num extrato acima do que os indicadores colocariam, né? Então eles recomendam evitar isso. E também verificar se os periódicos considerados estranhos à área, ou seja, que eventualmente são considerados como não aderentes ou que são até rebaixados na sua classificação, verificar se esses periódicos não seriam veículos de produção de programas interdisciplinares da própria área. Na verdade, o que isso destaca é a ideia de que muitas vezes as áreas tinham um olhar de o que era próprio e o que era não claramente relacionado ou aderente à área. Em alguns casos, esse rebaixamento ou barreiras levavam, inclusive, à classificação como C de periódicos que não tinham nenhum problema, nenhuma falta de qualidade, a não ser o argumento de que ele não era aderente ou não publicava normalmente conteúdos aderentes a uma determinada área de avaliação. Um último ponto é que o GT de 2016 ele recomendou que também não fosse utilizado o fator de impacto diretamente. Então, algumas áreas, na avaliação de 2017, mantiveram esse uso do fator de impacto, e isso também gera dificuldades, e a gente vai ver depois o porquê. Quando a área possui sub-áreas ou especialidades, o fator de impacto pode induzir ou levar a problemas muito claros, né? Apesar dessas recomendações já terem impactado o Qualis na quadrienal de 2017, alguns problemas persistiram, ou seja, nem todas as áreas seguiram esse conjunto de recomendações. Algumas dessas recomendações foram de uso bastante extenso, ou seja, quase todas as áreas seguiram, mas algumas das recomendações foram pouquíssimo utilizadas pela maioria das áreas, digamos assim. Segue-se a esse documento de recomendação do GT os resultados da própria quadrienal de 2017 e a avaliação desses resultados pela Comissão Nacional de Acompanhamento do Programa Nacional de Pós-Graduação. Essa comissão ela tem
um caráter consultivo, ela faz sugestões, recomendações em cima dos resultados que o sistema como um todo vem apresentando, tanto em termos de qualidade, dos resultados da avaliação, mas também na formação de mestres e doutores. E ela, em 2018, essa comissão publicou um documento bastante importante, fazendo uma série de sugestões. Uma dessas sugestões, que eu já apresentei anteriormente, é que o sistema avaliativo deve ser conceitual e objetivamente repensado e aprimorado. Então, assim, as mudanças na ficha, os diferentes grupos de trabalho para tratar dos qualis periódicos, qualis livro, qualis técnico-tecnológico, etc. Enfim, esses, para discutir internacionalização, para discutir autoavaliação, tudo isso segue um pouco essa sugestão, essa recomendação de repensar conceitualmente, objetivamente, o sistema de avaliação. A comissão também destaca a necessidade de atentar para a internacionalização dos programas, particularmente em uma parte das áreas de avaliação. E pensar ou imaginar que o aperfeiçoamento do sistema é necessário e ele deve, de alguma forma, ser pensado porque ele induz como um todo, a qualidade do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Na verdade, esse caráter indutor dos nossos procedimentos é algo que eu destaco fortemente. Eu posso fazer depois até alguma consideração rápida em relação ao resultado final do qualis, mas um ponto importante das nossas métricas, dos nossos qualis, é a possibilidade de criar algum tipo de indução na melhoria da produção dos programas de pós-graduação e na formação de mestres e doutores. Em relação ao qualis, essa comissão indica que os critérios estavam muito pulverizados entre as áreas. A ideia era de que havia diferenças gigantescas entre as áreas de avaliação e que seria importante ou interessante criar ou fazer a fusão de vários qualis atuais, na época, gerando grandes qualis, né? Então, essa sugestão, ela impactou o trabalho do GT, assim como aquilo que já tinha sido feito pelo GT de 2016, nos levando, de alguma forma, na direção do que eu vou apresentar a seguir. Em 2020, essa comissão publicou um novo relatório, novamente com sugestões agora para o quadriênio seguinte, o quadriênio que vai se iniciar em 21, e eles sugerem que a avaliação da produção em cada área de avaliação deve se dar a partir de métricas internacionais estabelecidas e amplamente aceitas na comunidade. Ou seja, em relação ao qualis, eles quase sugerem, e isso é feito até nas palestras do professor Aldir, dos outros colegas, a extinção do qualis, o que eu acho que não precisa ou não deve, nesse momento, ainda ser feito, mas essa é uma discussão outra e é uma opinião pessoal minha. Bom, então essa foi a base, junto com um conjunto de pressões, tanto externas quanto internas, que levaram à constituição desse grupo de trabalho do qualis e a ideia ou a necessidade de buscar uma classificação única para cada periódico. As pressões externas eram a dificuldade de compreender a forte variação de classificação entre áreas de avaliação. Percebam, nessa tabela que está aqui abaixo, ela mostra, para a avaliação de 2017, um conjunto de periódicos com classificações totalmente diferentes entre as áreas de avaliações. O que isso significa? Significa que se o periódico estivesse em duas áreas de avaliação, ele apareceria em dois estratos distintos. Se ele tivesse em 3 áreas de avaliação, em 3 estratos distintos, e por aí vai, até o quase absurdo de aparecer em 7 áreas de avaliação, em 7 estratos distintos. E não era algo irrelevante, são 4.207 periódicos, ou seja, 15% do total. Outro ponto importante são as próprias pressões internas. A comparabilidade entre áreas ela era muito reduzida, particularmente devido a uma forte subjetividade de algumas classificações. Para isso, eu trago esses 2 gráficos que mostram 2 classificações dos estratos antigos, A1, A2, B1 até B5, em 2 áreas de avaliação,
Aqui eu mostro uma medida relativa da qualidade dos periódicos, ou seja, ela é medida através de algum tipo de indicador de fator de impacto, ou de site score, e essas medidas de impacto são transformadas numa percentagem, né? Ou seja, se está entre os 20% melhores, entre os 40% melhores, entre os 70% melhores, até perto dos 100% melhores periódicos, vamos chamar assim. É um percentil, ou seja, é a posição relativa dos periódicos. Percebam que em algumas áreas, isso aqui é a porcentagem de periódicos indexados na base da Clarivate, né, no JCR, do Web of Science, e em algumas áreas eu tenho praticamente mais de 80%, 90% dos periódicos indexados nos indexadores internacionais, e a relação dos extratos é claramente linear com essa medida relativa de fator de impacto ou dos percentis dos periódicos. Já em outras áreas, eu não tenho absolutamente, ou seja, o nível de indexação dos periódicos nessa base internacional é relativamente baixo, em torno de 40%, e não há relação entre essa medida de percentil, perdão, a porcentagem indexada é menor ainda, é o laranja, está em torno de 20%, e não há relação na medida de percentil com os extratos, ou seja, a classificação dos extratos ela não acompanha ou não segue qualquer tipo de indicação de medida de impacto do periódico num determinado conjunto de periódicos. Tá? Essas duas pressões elas são reconhecidas pelo sistema e são ou resultaram numa daquelas recomendações síntese da Comissão de Acompanhamento do Programa Nacional de Pós-Graduação. Ou seja, essa forte diferença entre as áreas, indicando a necessidade de você homogeneizar um pouco os critérios. Bom, voltando às dificuldades, ou simplesmente explicando as dificuldades do uso do fator de impacto do site score para muitas ciências ou para muitas áreas de avaliação, vou só pegar aqui, por exemplo, a mediana do fator de impacto da matemática e a mediana do fator de impacto de neurociências. A gente percebe uma diferença muito grande, ou seja, a mediana de fator de impacto de matemática é 0,7 e quase 4 vezes maior para neurociências, de 3,05. Se a gente olhar os periódicos para cada uma dessas áreas do conhecimento, a gente vê que o valor mais alto da matemática é 9, acta numérica, com fator de impacto de 9,7, e o valor mais alto para neurociências é da Nature Reviews Neuroscience, que é mais de 30 de fator de impacto. Ou seja, aquela diferença que você vê na mediana, você vê também nos periódicos de maior impacto, e isso claramente reflete o tamanho da comunidade, a quantidade de problemas que estão sendo objeto de trabalho por essa comunidade, a velocidade com que são produzidos novos artigos, tudo isso altera o fator de impacto e impede, obviamente, que sejam comparadas diretamente coisas tão distintas quanto matemática e neurociências através, por exemplo, do fator de impacto dos artigos que saem nesses periódicos, né? Então, não é possível comparar áreas muito distintas, né? Uma solução é, de alguma forma, traduzir esses fatores de impacto num posicionamento relativo ou normalizado dos periódicos num esquema de porcentagem ou de percentis. O que isso significa? Significa que pode-se atribuir à acta numérica, que é o melhor periódico da matemática, um percentil no extrato mais elevado, ou seja, está entre os 1% melhores periódicos da matemática, o que indicaria um percentil de 99 ou acima dele, e a mesma coisa para neurociências, ou seja, essa diferença entre fatores de impacto, ela pode ser, a partir de um processo de cálculo de medida relativa da posição dos periódicos, transformada num percentil, isso normalizado pela variação dos periódicos num determinado assunto, e com isso nós resolvemos o problema da separação das diferenças muito importante entre áreas de avaliação. Deve ser entendido também que isso não vale apenas para grandes áreas, ou seja, áreas do conhecimento. Dentro de uma mesma área do conhecimento, esses indexadores ou essas bases internacionais, elas também fazem, de alguma
forma ou reconhecem diferenças entre conteúdos ou sub-áreas do conhecimento. Então, por exemplo, os Scopus, que separa as áreas do conhecimento em 334 subconteúdos, por exemplo, em medicina, separa os periódicos em mais de 20 categorias, né? O que significa, por exemplo, que você tem uma categoria aqui embaixo de medicina tropical. Medicina tropical tem uma mediana de fator de impacto pouco acima de 1, que é claramente diferente daquela que você pode obter se você for olhar, por exemplo, sistemas cardíacos ou cardiovasculares ou outro, né, que podem atingir valores de 2 ou acima de 2. O ponto aqui é que, mesmo dentro de uma área de avaliação, você tem heterogeneidades entre os periódicos em função da quantidade de assuntos e quantidade de pessoas tratando e publicando sobre esses assuntos. Então, as bases internacionais reconhecem isso e calculam esses percentis baseados no fator de impacto para cada um dessas subcategorias ou assuntos de uma área. Então, isso significa que, por exemplo, periódicos de alergia, eles vão ser classificados independentemente, separadamente daqueles de andrologia, de anestesiologia, de sistemas cardiovasculares e cardíacos e por aí vai. Com isso, tornando as medidas muito mais representativas da qualidade do periódico, porque ele está sendo olhado entre os seus pares. É como nós fazemos normalmente a nossa própria avaliação. Ou seja, por exemplo, se nós pedirmos uma bolsa de produtividade no CNPq, não é comparado alguém que está pedindo uma bolsa na matemática ou na estatística com alguém que está pedindo em alguma área da medicina ou na física e astronomia. Aqui, à direita, a gente tem a mesma coisa para um assunto que é física e astronomia, agora do Web of Science, que é separado numa quantidade bastante grande também de subtemas ou sub-áreas de conhecimento, né? Esse tema corresponde a uma área de avaliação da CAPES, e também imunologia e microbiologia, que é correspondente à nossa Ciências Biológicas 3, que está aqui separada também em vários temas, e essa separação resolve problemas clássicos, né? Por exemplo, parasitologia, em Ciências Biológicas 3, quase sempre os periódicos têm medidas de fator de impacto mais baixos, em média, né, obviamente, do que aqueles periódicos de imunologia, né? Embora todos eles constituem uma mesma área de avaliação, que é Ciências Biológicas 3. Percebam que essa separação faz com que os periódicos de parasitologia não se comparem diretamente com os periódicos de imunologia por fator de impacto, e sim através dessas medidas relativas de porcentagem ou de percentis, né? Quando formos olhar, nós verificamos também, no referência 1, que nós tínhamos 2 grandes grupos de áreas de avaliação. Um primeiro grande grupo, as áreas que se utilizam ou utilizavam apenas ou principalmente métricas quantitativas de indexadores internacionais. Fator de impacto, site score, percentis ou alguma medida já normalizada do fator de impacto ou do site score. Essas áreas estavam principalmente presentes nos colégios de ciências da vida, de ciências exatas, tecnológicas e interdisciplinar, e a gente buscou para esse conjunto de áreas um modelo que a gente chamou posteriormente de referência 1, fortemente baseado, portanto, nas métricas que já eram utilizadas por essas áreas e que resolviam problemas de heterogeneidade mesmo dentro das áreas, em função das sub-áreas ou subtemas de conhecimento, através do uso dos percentis. Finalmente, um segundo conjunto de áreas que se utilizavam principalmente da variedade de bases indexadoras, ou seja, esse periódico está em quantas bases? Ele está presente nessa ou naquela base? Ou ainda de métricas quantitativas abertas, como é o caso do H do Scullin. Eu já expliquei o percentil. O H é uma medida do quanto um determinado número H de artigos recebeu de citações, e o H, a medida, ou esse índice, é, na verdade, uma quantidade, é o maior número H que possui um número H de artigos tendo recebido pelo menos um número H de vezes. O que isso significa? Significa que, vamos pegar um índice H5. H5 significa que essa medida é calculada para os últimos 5 anos, né? Pegando as publicações dos últimos 5 anos de uma revista,
se ela tem, nesses 5 anos, pelo menos 7 artigos que foram citados, cada um deles, pelo menos 7 vezes, o índice H5 desse periódico seria 7. Tá? Se ela tiver, nesses 5 anos, 15 artigos que foram citados pelo menos, o que foi menos citado, foi citado pelo menos 15 vezes, o índice H5 seria 15. Esse índice H, calculado, por exemplo, para um determinado período de tempo, pode ser calculado para 5 anos, ou para 10 anos, ou para um outro período. O que a gente observou é que havia uma correspondência, ou uma correlação razoável entre as medidas de H e as medidas de percentis, o que tornava um sistema único de classificação, seja pela referência 1, ou seja, medidas relativas em percentis de fator de impacto, ou uma referência 2 utilizando o H do Sculler, elas tinham uma correspondência bastante razoável, né? Ou seja, havia uma razoável linearidade entre os dois modelos. Obviamente que a partir de um determinado valor de H5, você pode ter H5 de 200 ou mais do que isso, mas o percentil não sobe além de 100, ou seja, todos esses periódicos marcados aqui, a partir de mais ou menos 70, 75, eles já são todos dos percentis mais elevados, acima de 90. Então, o que a gente demonstra a partir dessa coerência é que há a possibilidade, sim, de construir um qualis único, ou seja, cada periódico recebendo um único extrato independente da área de avaliação. Para isso, nós partimos de um conjunto de premissas, né? A mais básica e inicial foi que era possível, sim, a manutenção de um único status de qualificação para todas as áreas de avaliação. Para isso, seria importante não considerar fatores arbitrários como pertinência, né? Não é pertinente, então eu vou reduzir extrato, ou relevância, isso é muito relevante, então eu vou levar extrato da revista, não considerar esses fatores arbitrários nos modelos iniciais, buscar esse critério de semelhança entre indicadores de qualidade, que a gente fez e mostrou que era possível utilizar, seja métricas de bases de indexadores internacionais, como Web of Science ou as Scopus, que utilizam medidas relativas de fator de impacto, como os percentis, e as medidas de H, de medidas abertas, busca no Google, etc. Finalmente, porque cada área tem uma maturação e uma diferença no uso desses periódicos, a gente sugere a inexistência de travas, aquelas travas que existiam que só 25% dos periódicos podiam ser A, que A1 tinha que ser maior que A2 e que só 50% podiam ser B1 ou superior. Isso deixa de existir, não há necessidade disso, mas para que isso deixe de existir, é importante ter um critério de qualidade externo, o independente do uso. O que isso significa? Significa que a classificação dos periódicos não pode estar baseada apenas no conjunto de periódicos que foram utilizados. Ela tem que levar em consideração a informação que está num universo maior de periódicos que poderiam ter sido utilizados, mas que não foram por diferentes motivos naquele intervalo curto de tempo. Também se reconheceu as diferenças entre as áreas de humanidades e ciências sociais e as outras áreas, quanto ao uso de indicadores restritos de citação, e isso resultou em 2 modelos de referência. O modelo de referência 1, que atende principalmente às áreas de ciências da vida e de ciências exatas, e que se baseia nos percentis do Web of Science e Scopus, mais algum tipo de imputação dos valores de H5, ou seja, transformar valores de H5 num valor de percentil, e um segundo conjunto que calcula valores de percentis diretamente a partir dos valores de H, que pode ser o H5 ou H10, ou H-vida mesmo, ainda que eu acho que nenhuma área vai utilizar o H-vida. Então, nos 2 casos, é necessário utilizar um universo de periódicos. No sistema 1, o universo de periódicos é o sistema que utiliza as bases internacionais, então tem mais de 40 mil periódicos colocados dentro desse universo, e nas áreas de humanidades e ciências sociais, que vão utilizar, então, os Hs predominantemente, não todas, mas boa parte delas, é necessário a construção desse universo de periódicos de cada área. O qualis, enquanto
modelo indutor de internacionalização na publicação de artigos, ele permanece, mas ele perde um pouco de sua força a partir do momento em que os valores de H, eles recuperam citações, mesmo a partir de periódicos que não estão em bases internacionais. E eles recuperam também citações de livros, capítulos de livros, dissertações e teses, desde que elas estejam disponíveis online. Então, essa é a grande diferença entre esses dois modelos, a referência 1 e referência 2, quanto ao aspecto de indução de internacionalização desses dois tipos de referência. Ainda que os dois mantenham essa indução, ela é menor no 2 do que no 1. Bom, associado a essas referências, as mudanças que foram feitas nas duas referências, foram alterados os limites de classe para corresponder à divisão entre A e B, a ideia de um percentil 50, ou seja, periódicos que estão acima da metade da classificação, ou da qualidade, vamos chamar assim, eles ficarão sendo denominados como extrato A, de A1 a A4, divididos em percentis de 12,5%, e aqueles que estão abaixo da média ou da mediana, 50%, percentil 50%, ficarão, então, no extrato B, dividido de B1 a B4. A gente passa a ter 8 extratos, e ambos separados pelo percentil 50, os A's dos B's. Então, esse foi um dos procedimentos que foi utilizado. Esse percentil é calculado ou pelo valor máximo do periódico numa das duas bases internacionais, JCR ou Scopus, ou pelo valor de H, ou seja, calculado a posteriori em cima de um universo amplo de periódicos. O Qualis referência 1 e 2, ou seja, depois de terminados os trabalhos automatizados, vamos chamar assim, de busca dos fatores de impacto, dos percentis, dos Hs, a partir desse momento, os periódicos são atribuídos a uma determinada área-mãe. Essa área-mãe é aquela que teve o maior uso do periódico num determinado intervalo de tempo, isso está detalhado no documento que vai seguir para os programas de pós-graduação, e um periódico atribuído a uma determinada área-mãe, ou seja, aquela área que mais utilizou aquele periódico, segue o modelo que ela escolher, seja o referência 1, seja o referência 2, tá? Então, os periódicos vão seguir um caminho de uso de percentis ou o caminho alternativo de uso de H em função da área que mais utilizou esse periódico. Bom, embora a proposta acima, automatizada, não reconheça fatores arbitrários de pertinência ou relevância, como eu disse anteriormente, para descer ou subir periódicos, as áreas vêm mantendo nas suas estratégias diferentes tipos de ajustes finos de qualificação, nos seus processos de qualificação dos periódicos. Ou seja, há argumentos eventuais para subir ou descer periódicos fora do sistema automatizado. Então, eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, questões relacionadas a quando um periódico nas duas bases internacionais possui diferenças grandes de percentil. Então, nesses casos, as áreas podem recomendar que seja utilizado não o percentil máximo, mas um percentil intermediário. Questões relacionadas também com valores muito elevados de autocitação ou estar apenas em um dos indicadores ou dos indexadores internacionais, das bases internacionais. Então, esses são argumentos justificativas para eventualmente subir ou descer periódicos numa quantidade moderada. A ideia desse ajuste fino, a gente tem ainda as questões relacionadas, por exemplo, aos periódicos predatórios, né? Que são algo extremamente importante de atentar, né, e que as áreas precisam estar atentas nesse reconhecimento. Mas esses ajustes finos, as áreas poderão justificar ajustes para um limite de mais ou menos um extrato, ou seja, um periódico pode subir ou descer um extrato para 20% do seu uso. Percebam que o uso é uso enquanto área-mãe, não é o uso total, tá? E um limite de 2 extratos, ou seja, pode subir ou descer um periódico em até 2 extratos para 10% do seu uso enquanto área-mãe. Obviamente, tudo isso justificado, né? Ou seja, por que está subindo, por que está descendo, isso tem que estar no seu relatório indicado, justificado, a sua motivação para fazer
essas alterações. Então, esse é basicamente, assim, eu não quis me estender demais, esse é basicamente a apresentação desse novo sistema de classificação única, as premissas principais, a lógica do modelo que está sendo utilizado. Eu agradeço a todos pela atenção que foi dispensada. Eu sei que a gente não vai ter um tempo enorme aí para discussão ou para responder perguntas, então, se alguém não se vir contemplado ou quiser detalhar algum ponto, pode mandar um e-mail para pjp.santos@gmail.com, eu terei prazer em responder, enfim, de retornar um diálogo sobre o assunto. Obrigado a todos, e passo a palavra agora para a professora Tereza. Muito obrigada, Paulo, né, pela sua apresentação, né, sua explanação, né, deixando claro, realmente, certamente foi um trabalho que isso não foi fácil, né, de como você ajustar, né, essa questão do Qualis, que isso é sempre uma grande dúvida e grande questionamento, né? Assim, a gente se faz, inclusive, como docente de um programa, né? E, né, isso realmente dá um bom balizamento para os programas. Uma coisa que é interessante, Paulo, essa questão da unificação do Qualis, eu acho isso importante, porque, às vezes, os programas, eles faziam as suas programações e o Qualis, ao longo do quadriênio ou do período de avaliação, ele mudava, né? Então, eu acho que essa unificação, né, apesar de que, como você colocou, né, com essas duas referências, né, o 1 e o 2, os modelos de referência, a gente já viu que não dá para, né, uniformizar, né, e deixar no único, né? Mas agora eu vou deixar aberto a pessoal que quiser fazer perguntas. Então, não sei se tem alguma pergunta específica aqui no chat, o professor Juliano, que está me ajudando na questão das perguntas. Se alguém quer fazer alguma pergunta específica. Oi, Tereza, bom dia a todas e todos. A Iranete fez uma pergunta no chat, querendo saber se essa separação das humanidades, se tem alguma consequência. Você prefere responder uma por uma ou fazer perguntas em blocos? Aí, Juliano poderia ver se tem mais perguntas no chat. Paulo, você fica à vontade. Eu acho que essa é uma pergunta que deve ter várias pessoas aí com dúvidas em relação a essa questão das consequências. Um ponto importante é entender, primeiro, particularmente nas humanidades, nas ciências sociais, a publicação em artigos, em periódicos, está muito dividida com uma produção própria de outros veículos, como capítulos de livros, etc. Então, assim, isso já pondera, digamos assim, o uso do próprio Qualis periódico. Depois, aquela estratificação nos três níveis, ou seja, o Qualis ele só precisa ter utilizado para uma avaliação de produção total, ele não precisa ter impacto na produção dos melhores produtos. Um dos argumentos de parte das humanidades, das ciências sociais, em relação a essa distinção, é muito válido, que as citações, muitas vezes, ocorrem num tempo mais longo, né? Eu me lembro de ter buscado uma revista de história, que é uma revista importante para a história, uma revista que está nas bases indexadoras internacionais, e ela, para os últimos 4 anos, ela tinha fator de impacto 0, porque o volume de produção era pequeno, tinham publicado só 40 artigos em 4 anos, ou seja, mais ou menos 10, eram 44 artigos, dava 11 artigos por ano só nesse periódico, e nenhum deles, nesse intervalo, tinha recebido nenhuma citação. O que não diz respeito à qualidade intrínseca do periódico. Então, se você buscava, por exemplo, no H-Vida ou no H10 esse periódico, ou no próprio H5, porque era um periódico que era muito citado, os seus artigos, por exemplo, em livros, capítulos de livro, etc. E aí você recuperava essa importância própria desse periódico, ou seja, ele tinha um valor de H5 bastante elevado, o que recolocava ele numa posição razoável em termos de comparação com os outros periódicos. Então, eu não vejo que haja impacto nesse sentido. As áreas poderão, se o ponto é basicamente buscar citações em mais tipos de produção e durante um tempo mais longo, isso pode ser feito a partir do H, basicamente a partir do H5 ou do H10, que pega um período maior ainda. Então, com isso, não haverá, e não espero que haja um impacto muito maior.
Obviamente que para áreas, e aí não importa se são humanidades, vida, exatas, enfim, aqueles procedimentos de privilegiar, de subir ou descer periódicos, esses aí vão ter uma dificuldade maior, porque, enfim, não havia argumentos, em alguns casos, de fazer mudanças na classificação dos periódicos. Esse é o ponto principal. Mas eu não vejo um problema maior para as humanidades. Outro ponto importante, que eu acho que também vai atender a parte das perguntas, é que o QALYS ele só faz sentido, na verdade, quando você olha a métrica, né? Então, por exemplo, para uma área que hoje possa dizer, não, nós temos um volume muito grande já de periódicos em A1, A2. Ele pode dizer, olha, produção de qualidade na minha área começa em A2. E eu só entendo como produção de alta qualidade de A2 para cima. Uma outra área, em função desse histórico de indução, da diversidade de periódicos, da velocidade de citações, de uma maior ou menor internacionalização, ela pode dizer, olha, não, para a nossa área, a qualidade começa em A4, tudo que é A está valendo como de alta qualidade. Então, percebam que o QALYS ele só faz sentido quando colocado em correspondência ou em paralelo com as métricas que a área utiliza para avaliação, que fazem uso desse QALYS, né? Um outro argumento também era a questão de impacto em políticas públicas, etc., a necessidade de publicar em português, porque esses produtos, enfim, iam ter impacto maior publicados em português para políticas públicas, etc., etc. Bom, nós temos 2 níveis de avaliação, que são o nível dos melhores produtos por docente e os melhores produtos do programa, que têm impacto, ou que podem ser ou utilizar medidas justificadas de impacto na sociedade, que dispensam completamente o uso do QALYS. Então, novamente, nós temos argumentos para dizer que as humanidades não serão certamente impactadas de forma negativa por isso, muito pelo contrário. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, isso vai induzir um pouco mais essa questão de busca de uma maior visibilidade. Às vezes eu não gosto muito da palavra internacionalização. Óbvio que a internacionalização também traz visibilidade, porque se você publica numa revista internacional, ou você publica numa revista que está em inglês, você pode ser lido no mundo todo. Se você publica em português, a visibilidade é menor, né? Então, eu acho que visibilidade é uma palavra importante, eu acho que essa indução para um aumento de visibilidade vai ser importante para as humanidades e para as ciências sociais, e inclusive tem várias áreas das humanidades que estão acompanhando, inclusive o modelo de referência 1, não estão nem ficando nos valores de H, e vice-versa, né? Então, assim, nós temos algumas áreas de vida que estão pensando, e uma que está na interdisciplinar que ensino, que vai acompanhar o modelo dos Hs, tá? Acho que isso responde amplamente aí a várias perguntas nesse contexto. Obrigado, professor Paulo. Vou juntar 2 perguntas aqui. A segunda pergunta é do Luiz Felipe Coelho. Ele pergunta se tem previsão para a publicação do novo QALYS. E juntando aqui com a da Aparecida Barroso, ela diz que muitas revistas já estão divulgando o novo QALYS, mas quando de fato pode ser feita essa divulgação do novo QALYS? Veja, que nem eu disse lá no meu segundo slide, enfim, quando eu falei da publicação da professora Rita, veja que é uma publicação de 2016 e que as pessoas ainda não percebem o impacto dessa informação, né? O QALYS ele é calculado a posteriori, ou seja, não há QALYS para avaliação ainda, porque os programas ainda estão produzindo. Então, se eu publicar amanhã num periódico que não está na base, que não tem classificação, ele receberá uma classificação no início do ano que vem e, portanto, hoje ele não está, mas para avaliação de 21 ele estará. Então, assim, é um sistema a posteriori. Ele precisa fechar o quadriênio para que sejam classificadas as revistas na sua íntegra. Então, não há QALYS hoje. O que há foi um QALYS que foi divulgado, que foi um teste que foi feito pela maior parte das áreas de avaliação, com os resultados preliminares para os nossos seminários de acompanhamento. Ou seja, nós precisávamos olhar os programas, como é que estavam sendo desenvolvidos, nós precisávamos experimentar, verificar se as nossas métricas funcionam bem, melhor ou pior, os ajustes que a gente ia fazer na nossa avaliação, e para isso nós precisávamos de um QALYS. E muitas áreas
provavelmente manterão alguma coisa muito, muito, muito parecida com isso que foi feito lá em 2019. Foi esse Qualis provisório e que está sendo alertado por várias revistas como sendo o novo Qualis. Vejam, ele foi um exercício. O quanto ele vai se aproximar da realidade depende das modificações que as áreas fizerem e, eventualmente, da mudança no uso dos periódicos também. Tá? Como a referência agora ela é fortemente externa, ela está muito baseada nos percentis que estão disponíveis nas COPs e no Web of Science. As mudanças para as áreas que já seguiram a referência 1, as mudanças serão mínimas. Para as áreas que não seguiram referência 1 e que não construíram o seu Qualis para o meio termo baseado no H, essas mudanças podem ser um pouco maiores. Tá? Isso só vai ser disponibilizado lá no começo de 21, provavelmente em março, abril. A pergunta do Fabrício é: a definição da área-mãe de um determinado periódico será formalizado pela JCR, pelo Scopus ou pela CAPES? Tá, ótima pergunta, muito legal. O Flávio ele também está colocando aqui, já que o Qualis é o único, quer dizer, será que Qualis único e área-mãe não se contradizem? Não, vejam, na verdade, a área-mãe ela só serve para você dizer qual é o modelo que eventualmente vai ser seguido para a classificação daquele periódico, entendendo que há uma correspondência razoável entre os dois tipos de referência. Então, não há contradição. Bom, em relação a essa questão de quais são as temáticas que vão ser utilizadas para a classificação de periódicos, para quem vai seguir referência 1, efetivamente, tanto o Web of Science quanto o Scopus já fazem a sua classificação temática. Então, eu tenho lá aquelas 334 temas das Scopus que dizem que organizam os periódicos em cada um daqueles temas e vão fazer as comparações. Então, assim, um periódico de medicina tropical vai ser comparado com periódicos de medicina tropical. Ponto. Para calcular o percentil. Para os Hs é diferente, porque percebam que a referência 2, o Google, ele não dá informação temática. Na verdade, ele dá uma informação temática, mas restrita. Então, se você for no Google e buscar periódicos de educação ou de qualquer outra coisa, ele te lista, por exemplo, os 20 primeiros ou os 50 primeiros daquele tema. Tá? Mas ele não te dá a lista de quais são os periódicos que ele considera, todos os periódicos que ele considera naquele tema. Então, a gente tem uma dificuldade grande, que eu tinha dito logo enquanto a gente estava começando a nossa conversa, antes de abrir para todo mundo, enfim, que eu tinha dito que uma das dificuldades da construção do referência 2 é que as áreas vão ter que construir essas organizações temáticas, né? Então, assim, a área sei lá, se a área de psicologia seguir o uso do H5, H-Vida, ela vai ter que dizer quais são as áreas temáticas da psicologia que organizam os periódicos e quais periódicos estão em cada área temática. Essa construção enfim, é trabalhosa, né? Mas isso vai ter que ser feito. Então, assim, as áreas de avaliação vão construir os temas de organização dos periódicos quando isso não puder ser obtido de forma automatizada. Referência 1, automatizado. Referência 2, as áreas vão ter que dar os subsídios. Ok. Uma pergunta de Vitória Amaral e Ana Bernarda Ludermi. Como calculamos H5 ou H-Vida? Tá. Seja H5, o H5 você pode ir direto no Google, tá? Embora eu não goste, porque o Google não tem uma limpeza muito boa, né? E ele busca informações por nome de periódico. E nós temos periódicos com nomes muito parecidos, em alguns casos iguais. Então, o Google, em alguns casos, traz, vamos chamar assim, sujeira, né, que precisa ser limpa. De novo, é mais um trabalho que o referência 2 vai ter que ter, limpar os ruídos, os erros, né, na construção. Bom, então, assim, o H5, se for buscado no Google, ele é rápido, é fácil de buscar, você coloca lá
no Scholar, você coloca o nome do periódico e ele vai buscar o H5 daquele periódico. Tranquilo. Se você quiser uma coisa mais limpa, mais correta, ou não quiser o H5, quiser o H10 ou H-Vida, você tem um aplicativo que chama-se Publish or Perish, que é gratuito, de fácil instalação, ele é pequenininho, nem ocupa espaço, e ele faz uma busca, inclusive por ISSN, de um determinado periódico, a quantidade de citações que cada artigo recebeu num determinado intervalo de tempo daquele periódico. E com isso você pode construir o H que você quiser, o H5, ou H10, ou H-Vida, se você não colocar limites temporais. Para a construção do modelo, nós decidimos que essa estrutura temporal vai ficar mais ou menos restrita entre 2015 e 2019, porque dessa forma ela se torna mais ou menos congruente com o que a gente vai utilizar para fator de impacto também para os percentis, que também está baseado, ou seja, foi o liberado esse ano, os valores de percentis liberados pelas Scopus e pelo Web of Science, liberados esse ano e que se referem a de 2019 para trás. Então, para a parte de Hs também vai ser utilizado de 2019 para trás, se for 5, o mesmo intervalo de tempo, se for 10, enfim, aí é ajustar o intervalo de 2011, se não me engano, até 2019, alguma coisa desse tipo, 2010 a 2019, para ter o H10. Tá? Mas, assim, uma boa forma de fazer a obtenção dessa informação precisa, enfim, melhor, mais limpa, é a utilização desse aplicativo chamado Publish or Perish. O Pedro Luiz pergunta como saber o Qualis em uma revista que não está no Qualis? Tá. Assim, aí é uma questão pessoal minha. Há muito tempo atrás, eu já tinha dito que, por mim, o Qualis não deveria aparecer online. Né? Porque eu acho que ele induz muito mal. Na verdade, as pessoas se baseiam naquilo que foi a classificação lá feita em 2017 para escolher periódicos para o que vai ser... Enfim, eu acho que você tem que escolher periódicos em função da qualidade do teu trabalho e pelo conhecimento que você tem dos periódicos. Qual é o periódico que vai dar maior visibilidade para o teu trabalho? Né? Ou seja, qual é o que vai permitir que o teu trabalho seja mais lido, mais entendido e de maior acesso. Então, essas são as coisas importantes ou principais para a escolha de um periódico. Essa questão de utilizar o Qualis de uma forma, enfim, para outros motivos, ela não me parece a mais adequada. Por outro lado, eu sempre também fui favorável a que os critérios fossem claros e estivessem disponíveis. Por quê? Porque se você tem critérios claros e disponíveis, a pessoa pode buscar informação e ela mesma classifica o periódico independente do uso ou da presença dele numa lista. Né? Então, o que a gente sabe hoje? A gente sabe hoje que vai utilizar percentis de Scopus e Web of Science para referência 1. Tá? E que esses extratos são de 12,5%. Ou seja, o extrato A1 começa em 87,5% de percentil, tá? Que pega os 12,5% maiores. Isso significa que se eu for nas Scopus ou no Web of Science e vir que aquele periódico tem um percentil 90, ou 91, ou 92, ou 93, ele certamente será A1. Tá? Se ele tiver em uso pela área, por áreas que estão no referência 1. Tudo bem? Para os valores de H, eu vou precisar que a área rode o modelo e diga, olha, para entrar no percentil 87,5 ou acima, ele vai precisar de um H5 de 10 ou de um H5 de 12. Tá? Ele vai dizer assim, a partir do H5 de 10 ou do H5 de 12, ele entra nesse primeiro extrato, porque isso corresponde a um percentil 87,5 ou superior. De novo, para a referência 1 já está praticamente disponível. Tá? Tirando os que não estão nas bases internacionais, que são a minoria, etc., você pode ir nas Scopus, no Web of Science, ver o percentil e jogar ele naqueles extratos que estão na minha apresentação. E aí você já sabe, você não precisa esperar. Tá? Se você vai utilizar o referência 2, uma das áreas de humanidades ou de ciências sociais que não estão seguindo o modelo referência 1, que estão seguindo o modelo referência 2. Aí tem que aguardar um pouquinho, porque enquanto não for finalizado
esse conjunto de construção de temáticas e transformar os valores de H em percentis, a gente ainda não tem essa correspondência que diz, por exemplo, hoje não tem, que diz que um H de 10 ou de 12 já é A1, um H de 7 já é A2 e por aí vai. A gente ainda não tem isso. Ok. O Flávio tem duas perguntas. Como pontuar a produção atualmente nessa transição? Qual é o Qualis que a gente usa? E se o Qualis não deve ser usado para indicar produção individual, os programas que usam o mesmo Qualis para descredenciar docentes permanentes, é esse mesmo caminho? São duas perguntas interessantes. Bom, a primeira pergunta, essa questão de fazer a pontuação da produção atualmente é difícil, né? O que eu posso dizer é, para as áreas que seguiram referência 1 e que vão manter o uso do referência 1, isso pode ser feito com uma certa tranquilidade, porque vai ter pouquíssimas mudanças. Para as áreas que utilizaram referência 2 no meio termo, mas que já utilizaram H5 ou H10 e vão manter esse procedimento, também não vai ter uma diferença gigantesca, ou seja, dá para utilizar os relatórios de quali do meio termo. Aquelas que seguiram outros caminhos, são poucas áreas, mas algumas áreas mantiveram um sistema muito parecido com o do quadriênio passado, nesses casos a dificuldade é maior. Tá? Nesses casos a dificuldade é maior porque eles vão ter que fazer ajustes e a gente não tem hoje essa construção feita. Tá? Em relação à questão de se usa o Qualis para manter docentes permanentes ou não, eu acho que cada programa tem que montar, em cima do seu processo de autoavaliação, uma estratégia própria, né? Por que isso? Porque depende muito da área de avaliação. Então, assim, algumas áreas privilegiam a produção do docente, né? Ou seja, a produção do docente é extremamente importante, docente permanente. Outras áreas privilegiam a produção conjunta com discentes e egressos. Tá? Tipo assim, se não tem discente e egresso, conta pouco ou não conta nada para mim. Então, são diferenças muito grandes que precisam ser pensadas nesses critérios de acompanhamento da produção dos docentes dos programas de pós-graduação. Eu sei que alguns programas de pós-graduação, por exemplo, levam em consideração se os docentes estão publicando com seus discentes. Tá? E isso é tão importante quanto ele publicar, por exemplo, com um grupo internacional na Nature ou na Science, onde ele vai ser um dos 50 ou 100 ou 200 autores, né? Publicou na Nature, beleza, mas assim, isso é um trabalho próprio do programa de pós-graduação ou é uma colaboração internacional? É ótimo ter colaborações internacionais, é ótimo publicar em revistas de alto impacto, mas qual é a contribuição disso para o processo de formação de qualidade dos nossos mestres e doutores? Então, isso tudo, eu acho que não tem uma resposta única. Eu acho que o uso direto do Qualis para fazer esse credenciamento ou descredenciamento dos docentes é pobre, né? Ou seja, precisa ser construído, precisa ser melhorado. Não dá para usar uma coisa tão simples quanto essa. É um conjunto de evidências. Eu me lembro, assim, um dos nossos melhores programas, enfim, na área de biodiversidade, o Nota 7, manteve durante muitos anos, eu acho que ainda mantém, se eu não estou enganado, um docente que disse que não quer mais publicar. Tá? Ele está lá no programa. Por quê? Porque ele dá ideias maravilhosas, dá aulas maravilhosas, e eles fazem questão de manter o cara no programa. A produção dele é praticamente zero. De vez em quando algum aluno pega e joga o nome dele no paper, mas ele não quer. Ele não orienta mais, ele não publica mais, mas esse apoio que ele dá para o programa de pós-graduação é fundamental. Então, eles vão desligar o cara por quê? Se eles reconhecem esse papel importante, né? Então, de novo, é caso a caso, não há um caminho simples, enfim. Paulo, nós temos ainda 10 perguntas, eu não sei como é que está o seu tempo, a sua disponibilidade. Não, podemos seguir mais um pouco, não tem importância não, acho que as perguntas estão sendo muito boas, muito interessantes, e assim, desculpem se eu demorei um pouco na apresentação, eu tentei ser rápido, mas é muita coisa, são 2 modelos, tem um histórico. Eu queria conseguir ser mais sintético ainda para a gente ter mais tempo para perguntas. Então, vamos seguir ainda sem problema.
Não, muito obrigada, Paulo. Nós estamos aqui, você que dita, não é, o seu tempo, a sua agenda, né? A gente agradece. Então, eu passo aí para Juliano, que está controlando as perguntas e agrupando. Por favor, Juliano. Tá, eu vou fazer uma junção aqui do Antônio com a Cíntia. Eles ambos perguntam sobre o Open Access, que tem uma das revistas de alto impacto está migrando para esse modelo e não temos recursos para esse tipo de publicação. A Cíntia diz que cobra $2.750 ou mais. E aí, se o Qualis está enxergando isso. Não, assim, na verdade, essa é uma discussão internacional, é uma discussão no mundo inteiro, de grandes dificuldades. Nós temos aí uma estrada pela frente, uma estrada muito sinuosa, que a gente não sabe direito onde é que vai nos levar. Claramente, o sistema de financiamento dos periódicos tem que ser modificado. Tá? Há exemplos de modificações feitas, por exemplo, na Suíça, onde as fundações de apoio à ciência da Suíça estão financiando os periódicos suíços. Ou seja, não é o autor que paga, nem é o leitor que paga, né? É a agência que financia o periódico em função da sua relevância e da sua qualidade. Então, na verdade, da mesma forma que nós pedimos dinheiro às agências, né, a CEP, o CNPq, etc., para financiar os nossos projetos de pesquisa, na Suíça, periódicos estão pedindo financiamento para manter o seu padrão de publicação sem cobrar, seja dos autores, seja dos leitores. Eu acho que esse vai ser o caminho que eu imagino que deva ser seguido. O quanto... Porque percebam que se criará um sistema muito injusto, né? Se nós, além de termos dificuldade para conseguir dinheiro, e cada vez maior essa dificuldade para os nossos projetos de pesquisa, né? A gente tem visto aí que os fundos nacionais de apoio à ciência e tecnologia, o dinheiro para a CAPES, o dinheiro para o CNPq está se tornando a cada ano mais apertado. A FINEP, nem sei mais o que é da FINEP, enfim, em relação ao que ela já foi, a quantidade de dinheiro uma palavra simples, seria ridículo, mas se além de conseguirmos dinheiro para manter os nossos projetos de pesquisa, ainda temos que arrumar dinheiro para as publicações, não vai dar. Não vai dar e nós entraremos num sistema bastante difícil em termos de competição. Por outro lado, a gente pode dizer, então vamos dar um apoio para as revistas nacionais, etc. Eu acho que algumas revistas nacionais já estão conseguindo fazer isso, né? Ou seja, sair um pouco da sua área de conforto, correr atrás de indexação e por aí vai, e sem custos exorbitantes, como é o caso esse de $2.750, já estão conseguindo ter um papel de extrema relevância, né? Eu tenho alguns exemplos, eu até tinha um slide de exemplos de revistas, mas eu cortei, mas nós temos exemplos, por exemplo, de periódicos. Na área que eu coordeno, tem uma revista, que é uma revista de sociedade, mas que se indexou, se eu não estou enganado, com a Elsevier, está sendo publicada ou coeditada pela Elsevier, mas a sociedade mantém o controle sobre o periódico, e é open access. Por quê? Porque eles conseguiram um subsídio ou um apoio financeiro da Boticário. Tá? Então, a Fundação Boticário paga os custos de publicação, paga a editora, ele é open access sem cobrar dos autores. Tá? Perspectives in Ecology and Evolution. Então, assim, percebam que você tem caminhos, né? Tem outras formas desse tipo também, e ela já está num percentil altíssimo, já está em A2, se eu não estou enganado, tá? Pelos próprios pés, digamos assim, né? Então, assim, por outro lado, você tem, em algumas áreas, a existência eu vou dizer por baixo, sei lá, uma centena de periódicos. Se eu buscar, não vou falar palavras-chave aqui, porque senão as pessoas vão achar que eu estou sendo contra isso ou contra aquilo, mas, assim, em algumas áreas de avaliação, eu tenho uma centena de periódicos nacionais. Será que a área tem produção suficiente para dar sustentação a uma centena de periódicos? Tipo, cada faculdade, cada curso tem o seu periódico. Revista de não sei o quê, da faculdade tal.
revista de não sei o quê, de não sei aonde. Será que há sustentação para isso? Cada programa de pós-graduação, cada instituição tem o seu periódico, não temos condições de ter isso, né? Então, assim, enquanto a gente não conseguir ter um meio termo razoável, qualificar nossos periódicos, a gente não tem um caminho muito simples, não, e está na dependência dessa discussão internacional. Há espaço para mudanças, mas não são simples, né? Paulo, eu vou agrupar aqui 3 perguntas, que é a do Pedro, Jaciana e do Henri. Eles perguntam: esse novo qualis será aplicado totalmente a toda a produção do atual quadriênio? A Jaciana diz: continuamos a nos basear nos qualis 2013 e 2016. E o Henri pergunta se vai existir uma nova avaliação, já que muitas revistas, ao saber as normas, como foi feita a avaliação, se reestruturam e hoje tem indexadores índice H. Devemos pedir uma reavaliação? Todos os periódicos vão ser avaliados agora no começo do ano. Na verdade, já começaram a ser feito o levantamento dos indicadores, seja dos Hs, seja dos percentis nas bases internacionais. Então, todos os periódicos serão reclassificados. O que nós esperamos é que a grande maioria deles não tenham o seu extrato alterado, ou seja, aquilo que saiu em 19, mais ou menos deve ser mantido, que nem eu disse, para as áreas que utilizaram referência 1 ou que já utilizaram referência 2 baseado em H5 ou em H10. Mas sim, a resposta é sim. Vai ser calculado um novo qualis para todos os periódicos, ainda que o novo qualis seja o mesmo, como era antigamente, tá? Isso não muda. E não deve ser utilizado. O que fica na página da CAPES é um registro histórico, ou seja, aquele qualis 2013 a 2016 é o registro histórico do que foi utilizado na quadrienal 2017. Não tem uso, ou não deveria ter uso, além desse. Okay. Pergunta do Adiel: como será o tratamento, considerando que os valores de impacto e citação mudam a cada ano? Como será feita a suavização da série temporal para o quadriênio? Então, na verdade, a gente usa o último, né? O último valor, que foi o valor disponibilizado agora no meio do ano, em 2020, dos valores de fator de impacto, ou de site score, que são transformados em percentis pelas próprias bases internacionais, e a gente utilizará esse, né? Em relação a essa questão de suavização, né, alguns dessas bases internacionais estão seguindo caminhos bastante interessantes, né? Por exemplo, a Scopus, ela mudou os seus procedimentos de cálculo. Antes eles calculavam a produção de um determinado período de tempo mais restrito, se eu não me engano, era a produção do último ano e as citações, ou dos últimos 2 anos, e as citações recebidas nos últimos 13, faziam um índice de citação por publicação baseado nisso. Eles estenderam para 4 anos e agora pegam todos os papers publicados em 4 anos e todas as citações desses papers no mesmo período de 4 anos. Ou seja, na verdade, a Scopus agora está com um indicador que deverá se tornar muito mais estável. Óbvio que a gente vai continuar tendo subidas e descidas de periódicos, particularmente naqueles que estiverem nos limites. E aí a gente não tem o que fazer. Por exemplo, se eu tenho um periódico que em 2018 estava em 87 e em 2019 ele passou para 88, ele passou de A2 para 1. Na verdade, a mudança foi de 1 percentil, foi mínima. Mas como ele já estava no limite das 2 classes, ele vai ter essa alteração, né? Mas eu acho que com a mudança da base, particularmente dos Scopus, o formato como ele calcula, o sistema se tornará muito mais estável. Tá? E os dos Hs também, porque como ele pega um tempo mais longo, se pegar 5 anos ou 10 anos, ele tenderá também a se tornar mais estável. Desculpa, Juliano. Eu acho que, assim, e muitas outras perguntas que vão vir, Paulo, é sempre assim, principalmente para os coordenadores e a gente que está na gestão, na pró-reitoria, nós estamos sempre sendo avaliados com algumas métricas que podem variar, como você acabou de falar, né? Mas eu acho que cabe aos programas a desenvolver suas estratégias, né?
que a gente está meio no mundo móvel, que se move, mas talvez agora com essa unificação, não com uma variedade tão grande, não é? Talvez agora as métricas sendo mais conhecidas para as áreas, aí os programas, né, podem começar a se organizar sabendo das regras, mas, né, com aquela observação que você acabou de falar. Obviamente que saiu dia 2 para 1, mas e quando está no A4 e que pode voltar para o B? Né? É um pouco assim, nessa linha, certo? A gente enfim, entende que, na verdade, essas mudanças são sempre necessárias. Né? Em qualquer sistema de avaliação, uma das coisas piores é você manter o sistema. Né? Você dissesse assim, eu vou repetir a mesma prova para os meus alunos em todos os anos, né, das minhas disciplinas. Isso cria ou induz uma coisa que não é boa para o sistema como um todo. Você tem que estar o tempo todo gerando, de alguma forma, desafios, modificações, avanços, né, melhorias do sistema, Sim. reconhecer os problemas, reconhecer aquilo que já foi avançado e as novas necessidades. Então, assim, nunca vai existir um sistema de avaliação que você possa fixar e dizer ele vai ser mantido dessa forma para sempre e não vai ter mudança. Você precisa sempre ter mudança. Ao mesmo tempo, a professora Sônia, ex-diretora de avaliação, que saiu no começo do ano, ela dizia que a gente está na condução, de alguma forma, de um transatlântico, né? de um navio cargueiro, de um grande navio. A gente não está trabalhando aí com jet ski ou com uma lanchinha. Então, a gente não pode ficar dando cavalo de pau, a gente não pode fazer nenhuma alteração muito grande, porque senão o petroleiro vai virar. Né? Não é isso. Então, assim, percebam que quase sempre que nós temos ajustes em alguma ferramenta, vou chamar de ferramenta, sempre que a gente tem ajuste numa ferramenta, e nós tivemos ajustes importantes na ficha de avaliação, nos quales, isso, de alguma forma, é testado, isso é experimentado, cada uma das áreas fez o seu dever de casa, pegou os dados de 2017 e 2018, pegou os dados do quadriênio passado, experimentou, no sentido de dizer, bom, e agora, o que acontece se eu construir uma métrica assim, se eu construir uma métrica assada? Em nenhuma área você vai ter um curso 3 virando 7, nem nenhum curso 7 virando 3. Isso não faz sentido, a não ser que você tenha assim, mudou completamente o programa, e não é mais o mesmo programa, mas não há esse tipo de mudança de impacto no sistema. Óbvio que as áreas também vão dando indicações do que elas pretendem. Essas indicações, elas devem ou deveriam ter ficado muito claras lá nos seminários de meio termo. Por exemplo, na área de biodiversidade, a gente já vem advertindo que o nosso foco é claramente na produção de qualidade. Nós estamos cada vez nos deslocando mais para a qualidade e menos para a quantidade. Eu não me importo, já faz tempo, essa coisa dos melhores produtos do docente, que agora é para todas as áreas, né, os 4 melhores produtos, não sei o que mais, a gente já fazia alguma coisa parecida com essa na área de biodiversidade. A gente já dizia assim, olha, se um docente tiver 2 ou 3 papers A1 ou A2 no quadriênio, para a gente isso já é sensacional. A gente não está interessado. Se tiver aluno discente ou egresso, então, mais sensacional ainda. Então, a gente já vem, desde 2013, indicando que nós queremos mais qualidade, que nós queremos melhor formação dos alunos de mestrado e doutorado, o envolvimento nessa produção, e os nossos avanços, as construções das métricas e a construção do Qualis vai acompanhando isso. É a indução que a área quer fazer. Então, os coordenadores de programa, eles têm que estar atentos aos documentos, ao documento de área, às fichas de avaliação, o que elas induzem, o que elas dizem que elas pretendem. Né? Eu acho que é isso que tem que fazer, ou tem que criar as estratégias do programa para acompanhar essa visão indutora da área. Né? A coisa de ficar fazendo continha, bom, uma coisa que eu costumo dizer é, ao final do quadriênio, acabou. Tudo que podia ser produzido, tudo que podia ser feito, já foi. Não adianta mais fazer muita continha, porque quem vai fazer é a área. Né? Então, assim, o que você precisa, eu sempre digo, o ponto importante do programa de pós-graduação é a formação de mestres e doutores de qualidade. Né? Ou seja, a produção intelectual ele é um coproduto
de você formar mestres e doutores de qualidade. Então, obviamente, isso é a visão que a área de biodiversidade tem trazido, quanto mais a minha produção for de qualidade e envolver meus discentes e egressos, é isso que eu tenho que fazer. Né? Não a quantidade. Eu não, assim, o cara teve 50 papers no quadriênio. Sensacional, extremamente importante para buscar bolsa de produtividade no CNPq, para conseguir mais projetos, etc, etc. Mas se o cara teve 50 papers no quadriênio e não formou nem um mestre, nem um doutor, ele contribuiu o quê com o programa de pós-graduação? Em termos de formação de recursos humanos de qualidade. Tá dando para entender? Então, assim, eu acho que esse bom senso, essa organização, e aí, no detalhe, varia de área para área, precisa ser olhado nos documentos. Né? Aquilo que instrui o programa no que ele deve fazer para o próximo quadriênio está lá nas orientações que a área vem seguindo ao longo do tempo. Não é um cavalo de pau. Nunca foi e não será. Pergunta da nossa pró-reitora, Carol. Não sei se ela vai querer falar mesmo. Quer falar? Não, vamos seguir, Juliana. Pode perguntar aí. A pergunta é: há alguma discussão no GT sobre a manutenção do Qualis no próximo PNPG ou já se pensa na sua extinção? Então, assim, na verdade, a gente tem conversado mais do que outra coisa, né? Não há uma visão de extinção pela própria dificuldade que a gente tem de abrir mão dessa avaliação do uso de quantidade. Né? Enquanto a gente precisar fazer o uso da produção total do programa, eu acho difícil a gente abrir mão do Qualis. Mas é uma opinião pessoal e de conversas com os colegas. Então, eu acho que ainda talvez não seja para esse próximo quadriênio essa extinção. E quando eu digo isso, também não é necessariamente uma opinião pessoal. Veja, nós temos áreas muito diferentes no sistema. Né? Então, a gente tem áreas que já praticamente abriram mão do Qualis já faz tempo. Né? Então, áreas que desde 2013 já só usavam fator de impacto e que agora esse fator de impacto está transformado em percentil e está gerando um Qualis, no fundo, eles continuam usando fator de impacto e não precisavam do Qualis, eventualmente. Né? Mas nós temos áreas muito novas, áreas que estão se internacionalizando agora, áreas, enfim, essas diferenças todas no sistema é que me fazem prever que ainda não será para o próximo quadriênio que a gente poderá dispensar o uso do Qualis. Mas isso é uma avaliação pessoal minha, tá? E de conversas com alguns colegas em termos dessas discussões da necessidade ou não de ter essa ferramenta. Pela heterogeneidade das áreas, eu acho que ele continuará um tempo a mais. Né? Para algumas áreas, ele efetivamente não precisaria mais ser usado. Vou fazer 3 perguntas. O Arnaldo pergunta sobre revistas predatórias que possuem alto fator de impacto, mas não aparecem no Qualis, como se considerar isso. O Alan pergunta sobre a produção na região amazônica, se terá uma avaliação diferenciada em relação às outras regiões. E o Flávio pergunta se acha importante os docentes obter ORCID, Google Escola e outras bases. Uau! Então, em relação às revistas predatórias, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com aquilo que as revistas dizem e aquilo que é fato. Né? Então, assim, muitas vezes você abre lá a página da revista e está lá, fator de impacto de 4, fator de impacto de 7. Aí nas letrinhas miúdas, né, que nem naquela letrinha que você quase não consegue ler, ele diz que esse fator de impacto é calculado, não sei como, por uma instituição, não sei qual, etc, etc. Tá? Quando você vai ver, não é o fator de impacto nem da Scopus, nem do Web of Science, nem de nenhuma instituição reconhecida. Eu já encontrei uma revista que tinha até um diploma de qualidade de fator de impacto, né, que não é produzido, enfim, é um negócio muito esquisito. Então, assim, revista predatória, dificilmente Scopus e Web of Science mantêm revistas predatórias no seu sistema. Elas fazem revisões periódicas e problemas
de mau uso editorial ou falta de ética editorial normalmente fazem com que os periódicos sejam excluídos e não tenham mais fator de impacto, site score ou alguma coisa parecida. Mas nós temos situações delas continuarem aparecendo no Google, né? Então, elas vão ter um H5, um H10, porque elas estão lá no Google, e aí essa coisa da limpeza é a área que tem que fazer. Ela tem que ver se os procedimentos de revisão, os procedimentos editoriais, se são éticos, se são adequados, e se vai manter essa revista no sistema. Nós, na avaliação preliminar que a gente fez em 2019, nós verificamos que nós tivemos 4% dos periódicos que nós fomos à área-mãe que claramente não tinham boas práticas editoriais. Nós classificamos como C. Tá? Mas nenhum deles estava na Scopus nem no Web of Science. É muito difícil isso acontecer. Tá? Bom, há coisas como periódicos que publicam volumes gigantescos e que cobram, né, eu vou citar claramente, que é a PLOS One. A PLOS One publica mais de 40 mil artigos por ano, ela cobra para fazer a publicação, ela está num extrato elevado, ela está no Scopus e no Web of Science, e alguns colegas acham que ela deveria ser reduzido, pelo fato de publicar com pouco critério, segundo eles. Eu acho difícil você fazer isso, né? Ou seja, se você não tem nas duas bases internacionais a indicação de que ela precisa ser excluída, você tomar essa opção simplesmente porque ela publica um volume muito grande de artigos e cobra por isso, eu acho que é pouco, né? Bom, essa era a primeira pergunta, acho que eu gastei tempo demais com ela. Você pode repetir, Juliano? A segunda era sobre a produção na região amazônica, se sim. terá uma avaliação diferenciada, e a terceira é se vale a pena os docentes entrarem no ORCID, Google Scholar e outras bases. Sim. Eu acho que assim, se tornar visível é sempre importante. Então, eu acho que fazer na verdade, eu acho que inclusive a Pró-Reitoria incentiva bastante que as pessoas criem os seus ORCIDs, que elas busquem ter um perfil unificado nas Scopus. Por quê? Porque isso dá visibilidade, isso atrai citação, você pode disponibilizar as suas publicações com outros colegas do mundo, através do pré-print ou coisas parecidas, então é importante que isso seja feito. Eu acho que é importante que isso seja feito, eu acho que a Pró-Reitoria deve estimular que isso seja feito. Em relação à questão da Amazônia, vejam que a gente tem agora, na nossa avaliação, uma parte de impacto, na avaliação do quesito 3, impacto na sociedade. Eventualmente, um programa pode ter um impacto localmente, regionalmente, bastante importante, ainda que a sua produção como um todo não seja tão importante assim em termos de qualis ou de fator de impacto, alguma coisa parecida. A questão é como é que isso vai ser reconhecido área a área. Ou seja, na verdade, diferentes incentivos para as diferentes regiões do país são buscadas área a área. A gente sabe claramente que aquilo que pode ou deve ser exigido de um programa de pós-graduação, por exemplo, numa região, como foi dito, na Amazônia, em alguns casos, porque nós temos dentro da Amazônia também distinções, diferenças muito grandes, né? Está em Belém do Pará, bom, é uma capital, está numa instituição grande, com um monte de programa de pós-graduação de qualidade, não há mais essa coisa, né? Nós temos programas de pós-graduação 6 na Amazônia, na biodiversidade. Temos, na verdade, em todas as regiões do país. Mas, assim, há condições particulares que precisam ser olhadas, né? Então, assim, um curso, eu gosto de dar como exemplo um curso 3x3, né? Sei lá, um curso 3x3, 4x3, situado lá no interior da Amazônia, é uma coisa. Situado em São Paulo, capital, ou Rio de Janeiro, capital, é outra coisa, né? Tipo, a falta de massa crítica, de gente, etc., como? Né? Então, assim, eu acho que esse tipo de visão é caso a caso, não é geral. Você não pode dizer assim, toda a Amazônia vai ser tratada de forma distinta. Não é assim, não pode ser assim. Tá? Mas há sempre um olhar particular, cada área conhece onde é que estão os seus apertos, onde estão as suas dificuldades e trata isso de uma forma diferenciada. E temos duas perguntas. A professora Ana Cristina pergunta como o professor enxerga essa
mudança do Qualis para estudos que são interdisciplinares. E o professor Flávio pergunta sobre, fala que a classificação Qualis é importante, mas como haver um equilíbrio para possibilitar a existência, ou acho que a sobrevivência de periódicos menos competitivos, que não tem classificação, ou estão com classificação C, por exemplo. Vou começar pela segunda. Não sei se há condições, né? Por exemplo, eu acho que a gente tem uma dificuldade grande de manter todos os periódicos funcionando, né? Em algumas áreas, particularmente, que tem uma quantidade muito grande de periódicos. E óbvio que cada periódico tem o seu uso, a sua função, e eu acho que nós temos duas coisas. Uma é que os próprios periódicos eles têm que buscar o seu nicho, né? Tem que encontrar o que eles precisam ou devem divulgar. Eu acho que não faz muito sentido essa ideia de um periódico para cada programa de pós-graduação. É quase publicar para si mesmo. Não, eu vou escrever para eu ler. Não vejo muito sentido nisso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu não sei se é razoável ou se é possível manter todos os periódicos que nós temos hoje no sistema, publicando em português, que não aparecem em nenhuma base, que eventualmente não aparecem nem no Google. Tá? Eu acho isso muito difícil, eu acho que isso não é possível de manter. A primeira pergunta era... Perdão, acho que eu estou começando a ficar cansado, mas vamos lá. Eu diria que a última pergunta é sobre como esse novo Qualis vai impactar, talvez para melhorar a interdisciplinaridade. Vejam, na verdade, eu sempre achei que a interdisciplinaridade ela tem que ser buscada numa perspectiva de resolver perguntas próprias da área de avaliação, né? Eu acho assim que cada área tem as suas perguntas, os seus temas, a sua lógica. Óbvio que em algumas perguntas a complexidade requer o uso de pessoas de diferentes temas, áreas do conhecimento para resolver. Tá? Então, eu digo com bastante tranquilidade que a interdisciplinaridade ela tem que ser buscada sempre que as perguntas forem suficientemente complexas para a sua resolução ou resposta, e que as áreas devem absorver isso muito bem. E que esse Qualis único permitirá esse reconhecimento, né? Ele deixa de ter esse foco de que, você publicou nessa revista, que não é da biodiversidade, é da psicologia, então eu classifiquei essa revista como C, na minha área. Não, se ela é própria da psicologia, a psicologia vai classificar. Beleza, então ele vai estar lá classificado pela psicologia, pode estar num bom extrato, né? O que cabe à área de diversidade é ver se aquela produção, se aquele produto, se ele é pertinente, se ele é coerente, se ele é aderente às perguntas próprias da área de biodiversidade. Qual é o periódico que está, qual é o conjunto de autores que estão fazendo parte, além daqueles que são da biodiversidade, isso não tem a menor importância. O que importa é a pergunta, se ela é própria, né? Se é uma pergunta que teve necessidade de um corpo interdisciplinar para ter a sua resposta, e se foi publicado numa revista de qualquer área, não importa. Tem a ver com as perguntas da biodiversidade, então é biodiversidade. Então, acho que esse novo Qualis ajuda nesse sentido, né? De que nós não teremos um eventual rebaixamento de periódicos simplesmente por essas questões de aderência a uma área de avaliação. Nós nunca fizemos isso na biodiversidade, muitas áreas não faziam isso, mas muitas áreas faziam, né? Ou seja, esse periódico não é da minha área, então eu vou rebaixar ele. Por quê? Inclusive pelos extratos terem limites. Então, assim, se eu só podia ter 25% de A, então por que eu ia deixar um periódico de uma outra área entrar no meu extrato A? Aí eu rebaixava ele ou segurava ele em B1, porque ele não ocupava espaço lá nos meus 25%. Isso acabou hoje. Eu não tenho mais limite, então não faz sentido isso. Então essa foi uma das grandes vantagens desse novo Qualis, retirar as barreiras, né, ou as travas. Ok. Juliano, ainda tem alguma pergunta? Não tem mais perguntas, e aproveito que eu estou com a fala aqui só para parabenizar Paulo. Obrigado, foi bem a clareza enorme nas colocações. Eu sou da casa, sou suspeito, mas também parabenizo a ProPG por organizar essa palestra.
E volta aí para Tereza e Carol. Certo. Eu agradeço, Paulo, né, pela essa manhã, quase 2 horas já que nós estamos aqui, né, pela sua apresentação muito clara, objetiva, né? Então, assim, a gente agradece a sua disponibilidade e as suas considerações, né? Eu acho que, assim, esse debate foi muito bom. Você, assim, sempre muito claro e com a sua visão, como você está lá na CAPES, no CTC, né? Então, você deu muitas ideias e muitas dicas, né, para a gente, né? Então, cabe a gente que está aqui, né? A gente como pró-reitoria, os coordenadores e os outros colegas que estão aqui, né? A gente, né, captar essas mensagens, né, para fazer com que a gente saia bem, né, todos saiamos bem da nossa avaliação, né, nessa quadrienal que vem por aí, né. Então, a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade e já anunciando para todos que estão aqui, né, nós estamos, né, como a Carol colocou no início, com a série, né, de palestras, né, preparando os nossos programas para a quadrienal. A nossa próxima palestra ela vai acontecer no dia 27 de outubro, às 8h30 da manhã. O nosso palestrante vai ser o professor Antônio Martinelli, que é da UFRN. Ele coordenou o GT da CAPES, né, sobre impacto e relevância econômica e social, e ele vai falar para a gente sobre a avaliação de impacto, do impacto econômico e social da pós-graduação no Brasil. Então, nós vamos divulgar, depois divulgaremos também o link, e estão todos convidados. Mais uma vez, muito obrigado, Paulo, né, pela sua palestra, e eu passo a palavra à nossa pró-reitora, professora Carol. Bom, eu acho que foi uma manhã muito rica, Paulo, foi excelente, assim, eu acho que todos aqui evidenciaram, assim, a sua clareza, né, em algo que sempre é assustador, né, o que é que vem por aí em relação ao Qualis, né, principalmente no último ano. Mas queria, né, primeiro parabenizar a professora Tereza, né, por essa iniciativa de trazer, né, convidados para falar. A apresentação, muitas vezes, ela se assemelha, né, mas o debate é muito interessante. Né? As perguntas, elas, muitas vezes, a gente nem imaginou a possibilidade, mas o colega levantou a questão e já responde algumas dúvidas. Então, eu queria te agradecer, Paulo, pela disponibilidade, parabenizar, né, pelo trabalho que você tem feito, né, lá na CAPES, junto aos demais colegas, né, e agradecer à professora Tereza, ao professor Juliano, né, por todo o apoio aí na condução dos trabalhos, agradecer a todos os presentes, né, a gente fica muito contente, né, a gente teve uma sala... acho que é mais cheia até hoje, quase 195 pessoas, quase chegamos ao teto de 200. E aí, eu acho que foi muito proveitoso, viu, Paulo? Muito obrigada a você. E como você é da casa, a gente vai ficar muito à vontade para procurar depois, viu, para os detalhes. Sim, não, fiquem à vontade. Eu agradeço essa oportunidade. Na verdade, assim, eu gostaria, inclusive, de diminuir o tamanho da palestra e ampliar as perguntas. Tem outras, enfim, até eventos me chamando para dar palestra sobre Qualis, para isso, para aquilo. Eu gostaria quase que dizer, não, assistam agora que já está gravado, que já está no YouTube, etc., e a gente fica só nessa parte mais de discussão, de perguntas e, enfim, de questões estratégicas, eventualmente, mas é difícil, né? Assim, é difícil porque a instituição também quer ter assim, a apresentação em si, esse registro. Então, eu entendo isso. Eu estou tentando cada vez mais dar uma enxugada, conseguir chegar ali 30, 40 minutos, é quase que o meu mínimo em termos de apresentação, pela complexidade, pelos temas, enfim, que tem que ser abordados, mas eu acho que a discussão que se segue é sempre muito rica, né? E aí sim, bastante diferenciada em função do conjunto de pessoas que se propõem a fazer as perguntas. Eu gostei muito, agradeço imensamente a oportunidade de mais uma vez fazer a apresentação sobre o Qualis e responder as perguntas. Acho que quanto mais claro e na cabeça de cada um estiver esse novo cenário, essa nova direção que o sistema de avaliação está seguindo, melhor para todos, né?
melhores serão os relatórios, melhores serão as avaliações. Então, isso é importante, daí a minha, digamos assim, disponibilidade, cada vez que eu sou contactado, de tentar encaixar na agenda aí um espaço e uma discussão com todo mundo. Obrigado. Muito obrigada, Paulo, mais uma vez. E o pessoal tem perguntado, após a edição vai ficar disponível no site oficial da UFPE e no nosso site da ProPG também, não é, a apresentação do professor Paulo. Mais uma vez, muito obrigada. E agradecer também aos colegas, tinha pessoas de vários locais do Brasil, não era só da UFPE. A sua abrangência foi longe, viu, Paulo? Talvez as pessoas já assistiram ou já viram no YouTube pela sua clareza, né? Então vieram aqui debater também, fazer perguntas e assistir. Muito obrigada. Boa tarde, né? Boa tarde a todos, né? E até a próxima. Ok, pessoal? Muito obrigada. Tchau. Tchau.